Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais essa aula. Hoje nós estaremos realizando uma aula prática da disciplina de mecanização agrícola com o tema de regulagem de plantadeira. Uma das primeiras informações que o técnico ou o engenheiro agrônomo precisa para realizar uma recomendação de adubo ou de semente para regular a plantadeira é obter certas informações com o produtor, certo? Como assim? Que tipo de plantio que ele vai fazer, se é plantio direto, se é plantio convencional, né? Qual a plantadeira que ele vai utilizar, certo? Qual a população de plantas, né, que ele vai querer, tá? Então essas informações você tem que adquirir com o produtor, tá? Para você poder fazer o cálculo, agora mesmo nós vamos mostrar, de quantas sementes tem que cair por metro e quanto de adubo também tem que cair por metro. Essa quantidade de adubo, lembrando sempre que é em relação à análise de solo, tá certo? Outra informação muito importante é que vocês têm que pegar a semente que vai ser regulada, uma amostra da semente, para poder escolher qual o disco e qual o anel que você vai utilizar na plantadeira. Porque nós temos diversos formatos de sementes. Nós temos sementes redondas, nós temos sementes chata, tá? Então, na hora da gente regular a plantadeira, nós temos uma infinidade de discos, certo? Que são utilizados na plantadeira. Então, essa informação é de extrema importância, porque nós temos que utilizar um disco para milho, como a gente vai fazer a regulagem para milho, que o disco, que o orifício seja compatível com o tamanho e o formato da semente, tá certo? Porque se eu escolher uma semente, eu escolher um disco, que o orifício seja muito pequeno, e na hora que eu colocar a semente no reservatório, essa semente vai ficar presa no disco e não vai cair no chão. Aí nós vamos ter perda de semente. Nós escolhemos esse disco, esse anel aqui, colocamos a semente que a gente vai utilizar dentro dos orifícios, e uma maneira que a gente tem para saber se o orifício está compatível com a semente é a gente levantar o disco, certo? Ó, vou levantar. Olha, ficou algumas sementes presas no disco. Isso é um sinal que o disco está incompatível. Esse disco eu não posso utilizar no plantio. Tá certo? Tá vendo? Ó? E aqui nós temos, me parece, né, que eu já fiz o teste aqui, que esse é o nosso disco que a gente vai utilizar no plantio. Que quando eu levantar aqui o disco, todas as sementes vão ficar. Tá certo? Olha aí. Então, esse é o disco que nós vamos utilizar na regulagem da plantadeira. E nem podemos também escolher um disco que o orifício seja muito maior do que a semente. Porque se o orifício for bem maior do que a semente, vai causar o quê? Vai cair duas sementes, aí nós vamos ter duplas. Nós não queremos duplas, nós queremos que caia apenas uma semente em cada orifício. Tá certo? Então, nós temos discos, né? E temos que escolher também o anel que vai compor esse disco. Olha, nós temos o disco e nós temos o anel. Nós temos anel de 3 e 4 milímetros. Então, se você ajusta o disco no anel, não pode ter folga. Porque se tiver folga aqui, pode quebrar a semente. Na hora que colocar lá na caixa de semente, isso aqui tem que ficar livre. Ó, tem que rodar livremente, certo? Não pode ter folga aqui, ó. O disco tem que ser compatível com a semente. Bom, pessoal, como vocês viram, esse é um disco para regular de plantadeira para milho. Mas nós temos outros discos. Se a gente for plantar sorgo, por exemplo, é esse disco. Tá vendo que o orifício é menor? Semente de sorgo é bem miudinha, tá? Se a gente for plantar soja, o disco também é diferente. Tem disco para soja de fileira simples e nós temos disco de fileira dupla, tá? Então, para cada cultura que a gente vai implantar, nós temos que escolher o disco de acordo com a cultura. Outra informação que vocês vão colher é na sacaria da semente, lá vem falando a sugestão do disco. Vocês olham lá na sacaria, o produtor, né, do milho já coloca lá, a empresa coloca sugestão de disco, certo? 12, 14, depende da semente. Aí fica mais fácil de você procurar qual disco e qual o anel.
Bom, pessoal, após a gente ter escolhido o disco que a gente vai plantar, o próximo passo agora é fazer o cálculo de quantas sementes que nós vamos regular a plantadeira para cair por metro linear, tá certo? A gente utiliza uma fórmula, tá? Essa fórmula é a seguinte: para a gente calcular o número de sementes por metro linear, é a população de plantas. Aqui no nosso caso, nós vamos plantar milho com um estande com a população de plantas de 60 mil sementes por hectare, certo? 60 mil plantas por hectare. Então, essa população aqui é definida de acordo com o material, com o híbrido que vai ser plantado e com o objetivo, se é para silo, se é para grão. No caso aqui nós vamos fazer uma regulagem para a produção de milho para grão. Então, a população ideal é de 60, 65 até 70 mil plantas por hectare. No nosso caso aqui nós vamos utilizar uma população de plantas de 60 mil sementes. Então, 60 mil, vezes o espaçamento que vai estar na plantadeira. Nós vamos utilizar o espaçamento de 50 centímetros entre linhas, entre fileiras. Isso dividido por 10 mil, que vai ser por hectare, tá? Então, como que a gente faz? A população nossa não é 60 mil sementes por hectare? 60 mil sementes, vezes o espaçamento, que é 0,50, tem que ser em metros. Dividido por 10 mil, nós vamos obter 60 mil vezes 0,50 dá 30 mil. 30 mil dividido por 10 mil, que é esse 10 mil aqui, quantas sementes tem que regular lá na plantadeira para cair por metro? 3 sementes por metro. Então, essa vai ser a nossa regulagem na prática agora há pouco. Tá, mas aí eu olho na minha embalagem que minha sacaria, semente que eu comprei, não está 100%. Nunca vai estar 100%. Então, o que acontece? Vamos supor que essa semente está com 90% de germinação. Então, quer dizer, 10% dessas sementes provavelmente não vão germinar. Então, nós temos que fazer um acréscimo de 10% nessa quantidade de semente, tá? Então, 3 sementes mais 10%, tá? E aí sim, aí a gente vai estar com a quantidade de semente que vai obter, quando tiver caindo 3 sementes por metro, nós vamos ter uma população final de 60 mil plantas por hectare. Após nós termos determinado a quantidade de semente que nós vamos regular a plantadeira, que vai ser 3 sementes por metro, nós temos que calcular também a quantidade de adubo, tá? A quantidade de adubo dado pela análise de solo é que a gente vai ter que regular essa plantadeira para cair 500 kg de adubo por hectare, tá certo? Então, como que nós vamos fazer essa regulagem? Um hectare possui 10 mil metros quadrados, mas como nós vamos regular a plantadeira, ela andando em metros lineares, nós temos que transformar um hectare em metros lineares, certo? Como que a gente faz isso? Sempre, gente, 10 mil dividido pelo espaçamento que está na plantadeira. A plantadeira nossa está com 50 centímetros, então é 0,50 metros. Então, para me passar um hectare que está em metros quadrados, passar para metros lineares, a gente fazendo essa divisão, 10 mil dividido por 0,50, nós vamos ter quantos mil metros lineares? 20 mil metros lineares, certo? A recomendação não é 500 quilos por hectare? Então eu pego 500 quilos e divido por um hectare, que é 20 mil metros lineares. 500 dividido por 20 mil, 0,025 quilos em 1 metro. Nós vamos regular a plantadeira andando com ela 10 metros e vou coletar o adubo, tá? Então, 500 quilos. Então, se nós tem que cair 0,25 por metro, vezes 10, dá 0,25 quilos. Nós não vamos mandar 10 metros? 0,25 vezes 10, 0,25 quilos, ou 250 gramas em 10 metros. Então, nós só vamos estar com a plantadeira regulada para 500 quilos por hectare quando estiver caindo, tá, em cada linha, 250 gramas de adubos. Então, o próximo passo agora, a gente vai lá para a plantadeira e eu vou mostrar na prática como que a gente faz essa regulagem para cair 250 gramas em 10 metros. Agora nós vamos fazer na prática, né, com o trator e com a plantadeira, essa regulagem de semente e essa regulagem de adubo. Lembrando que essa aula prática vai ser para a turma que foi o módulo 1 e hoje é módulo 2 e para o módulo 1 atual. Todas as duas turmas vão ter nota nessa participação dessa aula.
Essa aqui é uma plantadeira, a marca dela, marca Jumil, é uma plantadeira de 9 linhas, certo? É uma plantadeira convencional normal, só que foi feita uma adaptação para plantio direto, tá vendo? Nós temos aqui, ó, os discos de corte na frente. Para que serve esses discos de corte? Como o plantio é direto, é feito sobre uma palhada, sobre uma cultura anterior, esses discos servem para cortar, certo? A palhada, para abrir o caminho para a deposição tanto da semente como do adubo. Então não há revolvimento do solo, tá? Como é um plantio direto, tem a necessidade de utilizar esses discos de corte ou facão para poder fazer o sulco de plantio, onde vai cair a semente e o adubo, tá? Essa aqui é a regulagem que você regula a profundidade desses discos de corte. Se você tiver com uma palhada muito grande, você tem que dar mais pressão nas molas para cortar mais. Então a regulagem é feita nesses parafusos aqui, ó. Você abaixa ou levanta para poder dar mais pressão no disco de corte. Agora eu vou mostrar para vocês outros componentes dessa plantadeira. Como nós vamos regular a semente e regular o adubo, onde que a gente vai trabalhar, onde que a gente vai mexer? Nessas engrenagens aqui, ó. Movida, motora, certo? Essas engrenagens aqui é que vai determinar a velocidade desse eixo aqui, ó, tá certo? Então, eu tenho que mexer aqui para regular, para cair mais ou menos semente, certo? Quanto mais gira, mais rápido que estiver girando esse eixo, mais semente vai estar caindo. Quanto menor a velocidade desse eixo, menos semente vai estar caindo. Então, na prática, nós vamos andar com o trator agora mesmo e ver quanta semente está caindo. É por tentativa que a gente vai modificando essas duas engrenagens. Essas engrenagens é da regulagem da semente. Aqui nós temos outros conjuntos de engrenagens. Aqui é do adubo. Isso aqui é o reservatório de adubo, onde a gente vai estar colocando. E mesma coisa também, essa regulagem movida e motora. Vai estar rodando o eixo do adubo, certo? Quanto mais rápido roda o eixo, mais adubo cai, tá certo? Aqui atrás da plantadeira é onde fica o reservatório de semente, tá? Então, para a gente fazer a regulagem da semente, nós já predeterminamos lá atrás, vocês lembram no quadro, que tem que cair 3,1 sementes por metro, certo? Então a gente vai colocar a semente, vai colocar o disco e o anel aqui na caixa da semente, certo? Vai colocar um pouco de semente e vamos andar com o trator em 10 metros lineares, certo? Primeiro, então, a gente coloca a semente aqui dentro, toca o trator um pouquinho para a semente ocupar todo o disco, né, encher tudo de semente. Depois o trator fica parado, certo? Aí você levanta a plantadeira, pega um pedacinho de estopa, levanta a plantadeira e fecha onde cai a semente ali embaixo. Coloca um pedaço de estopa para a semente que quando a plantadeira estiver rodando, essa semente não cai no chão. Ela fica presa, aí você depois tira e faz a contagem. Então a gente anda 10 metros. Para o trator, levanta, tira a estopa e conta quanta semente caiu. Nós andamos 10 metros. Tinha que cair quanta semente? Não era 3,1 semente por metro, né? Vezes 10, então tem que cair 31 sementes. Se tiver caindo 35, vamos dar o exemplo, tiver caindo 35 sementes, está regulada? Não está. Então nós temos que mexer lá naquelas engrenagens onde eu falei para vocês e diminuir a velocidade do eixo da plantadeira, para cair menos semente. Volta com o trator com a plantadeira, marca 10 metros de novo e conta de novo. Deu 31 sementes, a plantadeira está regulada, certo? Com a população de 60 mil plantas por hectare. Agora nós vamos mostrar como que faz a regulagem do adubo. Uma coisa importante que eu dou uma dica para vocês, sempre quando vocês for regular uma plantadeira, for regular o adubo, o produtor tem a mania de pegar um resto de adubo que está no barracão e joga aqui dentro. É errado. Você tem que pegar o adubo que vai ser feito o plantio, tá certo? Porque senão pode dar diferença, né, de um adubo para o outro. Então você coloca o adubo, uma quantidade pouca aqui dentro, tá? E vamos fazer o cálculo. Lá nós não determinamos que tem que cair 250 gramas em 10 metros. Então agora, na prática, nós vamos fazer isso. Como que nós vamos fazer? Colocou o adubo aqui dentro. O que nós vamos fazer? Trator, né, parado, agora. Você vai pegar aqui, tirar essa mangueira que desce o adubo,
certo? E você vai fechar ela. Amarra ela aqui, ó. O adubo não pode cair no chão. A gente vai andar os 10 metros com ela fechada. Andou os 10 metros com a plantadeira, a gente coleta esse adubo e faz a pesagem. É necessário fazer em todas as linhas? Não. Quando eu fizer nessa linha aqui de plantio, com essas engrenagens, do outro lado da plantadeira, essas mesmas engrenagens aqui tem que ficar do lado de lá. Aí todas as linhas vai estar com a mesma regulagem. Pessoal, nós vamos fazer a regulagem na prática agora do adubo e da semente. Então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui para regular o adubo é fechar essa mangueira. Então a professora Nayara está fechando a mangueira para esse adubo ficar armazenado aqui dentro, para a gente posteriormente estar pesando. Tá? E aqui atrás já foi tampado com a estopa, aqui foi colocado uma estopa aqui dentro para a semente não cair no solo, tá certo? Agora nós vamos fazer a marcação da distância que o trator tem que percorrer com a plantadeira. Então a gente marca 10 metros do centro da roda dianteira, marca com a trena os 10 metros. Professor Hélio, risca aí para nós aí onde estão os 10 metros. Certo? O trator vai andar, certo? Na velocidade que for feito o plantio, esses 10 metros, certo? Quando o pneu dianteiro, o centro do pneu dianteiro atingir aquela marca de 10 metros, freia, para o trator, nós vamos levantar a plantadeira e coletar o adubo e a semente. Agora, né, depois que a gente andou com a plantadeira os 10 metros, nós vamos conferir, pesar qual a quantidade de adubo que está caindo com essa regulagem, com essas engrenagens do adubo. Então, a professora Nayara está recolhendo o adubo, né, que foi despejado pela plantadeira nos 10 metros, e nós vamos pesar, tá? Quantas gramas de adubo tem que cair pelas contas que nós fizemos? 250 gramas. Só vai estar regulada a plantadeira se estiver caindo 250 gramas nesses 10 metros. Vamos conferir a pesagem aqui agora. A professora Nayara vai pegar uma balancinha e vai pesar. 240, né? Tem que cair 250. Dentre a margem aí, né, mas aí 240 gramas. O que a gente tem que fazer? Chega aqui. Então nós temos que pegar, chega para lá, né? Ó, nós não temos o eixo, 2 eixos, um que movimenta mais e o outro que movimenta menos. O que nós vamos fazer? Está bem próximo, certo? Nós estamos com a engrenagem aqui com 20 dentes, a 20 com a 14. Então nós vamos ter que diminuir a velocidade do eixo da plantadeira. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos soltar aqui ela está com a 16. Nós vamos aumentar para 18. Então, só você trocando essa engrenagem aqui com a 18 e andando de novo, certamente você está já com os 250 gramas. Pessoal, então agora nós vamos conferir a caída de semente. Quando a plantadeira passou, né, nós fechamos a saída e eu e o professor Jefferson fizemos a contagem. Está caindo entre 30 e 33 sementes, tá bom? Então agora nós vamos conferir na trena para ver se está caindo a quantidade de semente que deve cair por metro. Quando vocês fizeram a conta com o professor Jefferson, tem que estar caindo quantas sementes? 3 sementes, né, professor Jefferson, por metro. Então, a melhor forma da gente averiguar é puxando a trena. Ó, aqui está o 0 na primeira semente e aqui nós temos 1 metro. Então, se você for olhar, 1 metro nós temos 1, 2, 3 sementes. Tá regulado. Então, fizemos a escolha do disco correto para essa semente, a velocidade e as engrenagens estão corretas e o stand desejado, que é de 60 mil plantas por hectare, vai ser atingido. Certo, pessoal?